Ou se prende os comunistas pelos crimes que eles cometeram, ou eles, fortalecidos, irão nos prender por crimes que não cometemos. Essa é uma das mais famosas frases do já falecido filósofo brasileiro Olavo de Carvalho, e é mais uma das surpreendentes previsões feitas por ele ao longo dos seus últimos anos de vida que tem se confirmado hoje. Décadas atrás, eles saíam às ruas pedindo por anistia ampla, geral e irrestrita. Eles diziam ser perseguidos e clamavam pela libertação de presos políticos. Hoje, são os mesmos que tentam a todo custo induzir a população brasileira a pedir justamente o contrário. Hoje, ocupando cargos políticos importantes ou trabalhando em emissoras de televisão, eles tentam fazer com que qualquer pedido por anistia aos presos políticos do 8 de janeiro pareça um absurdo, um atentado a uma suposta democracia. Só que tem uma diferença muito grande entre as ações que levaram essas pessoas à prisão no passado e as ações que levaram os manifestantes do 8 de janeiro à prisão agora. Enquanto a grande massa de manifestantes em 2023 se reuniu em frente aos prédios dos três poderes, em Brasília, e um pequeno grupo invadiu esses prédios e praticou depredação, vandalismo, os presos políticos na época do regime militar haviam cometido crimes muito mais graves, como assaltos, sequestros, assassinatos. Alguns registros desses crimes foram reunidos, inclusive pela deputada estadual catarinense Ana Campanholo. Jornais da época mostram as práticas que fizeram com que esses elementos passassem a ser perseguidos. Para aqueles que ainda não acreditam, eu sugiro uma rápida pesquisa no Google. Pesquise pelo Manual do Guerrilheiro Urbano, de Carlos Marighella. Carlos Marighella foi um dos líderes da oposição ao regime, ou ditadura militar, chame como quiser. Hoje ele é idolatrado por grande parte da esquerda, é homenageado em eventos, virou até um filme que foi exaltado pelo Partido dos Trabalhadores, o PT, em seu site oficial. Só que esse cara, que é um dos ídolos da esquerda de hoje, ensina nesse manual a fazer emboscadas, sequestros, torturas, assassinatos, terrorismo e qualquer outra prática nefasta que você possa imaginar. Ele não apenas ensina na prática, desde o manuseio de armas até o planejamento estratégico para a execução de crimes, como ainda incentiva a prática desses crimes contra militares, policiais ou até mesmo cidadãos que tenham prestado qualquer tipo de informação às autoridades. Agora, as mesmas pessoas que consideravam todos esses atos legítimos e dignos de anistia ampla, geral e restrita, agora são totalmente contra a anistia, por exemplo, da cabeleireira Débora dos Santos, que mesmo sendo mãe de 2 filhos menores de 12 anos, tendo ocupação lícita, domicílio fixo e não tendo antecedentes criminais, é mantida presa preventivamente há cerca de 2 anos e será julgada na próxima semana por ter terminado de escrever uma frase com batom em uma estátua na Praça dos Três Poderes. E sabe o que torna isso ainda pior? Esse grupo de hipócritas desprovidos do mínimo de caráter são seguidos por uma massa de pessoas incapazes de formarem as suas próprias opiniões e que apenas repetem aquilo que seus artistas preferidos proclamam em suas apresentações. Agora, eu não poderia deixar de mencionar aqui um dos casos mais icônicos dessa hipocrisia. Hoje, na cadeira de presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva usa e abusa do poder do seu cargo e do aparelhamento das instituições para pisar ainda mais em cima dos presos do 8 de janeiro. Só que, no passado, Lula pedia anistia para todos aqueles que ele considerava como perseguidos, inclusive aqueles que praticaram assassinatos, assaltos a bancos, sequestros, terrorismo e todo o restante ensinado por Marighella em seu livro. Recentemente, inclusive, eu mostrei em um vídeo aqui no canal um registro do Diário Oficial da República de 20 de abril de 1993, onde o nome de Lula aparece em uma lista de pessoas oficialmente declaradas anistiadas pelo então ministro de Estado do Trabalho. Por sinal, Lula recebe até hoje uma aposentadoria de anistiado que lhe rende mais de R$10 mil por mês. E engana-se quem pensa que a defesa da anistia aos presos do 8 de janeiro é uma normalização dos crimes de depredação, vandalismo, dano ao patrimônio público e qualquer outra coisa que tenha sido realmente praticada naquele dia. Desde o início defendemos punições justas. Da mesma forma que condenamos as inúmeras invasões e vandalismos praticados por movimentos de esquerda no passado e no presente, condenamos também o que aquela minoria praticou na invasão aos prédios dos três poderes em 2023. Ou seja, quem invadiu e depredou deveria ser punido pelo crime que cometeu, mas não pela narrativa criada pelo governo, por ministros do Supremo e pela imprensa militante de que houve uma organização criminosa armada que tentou dar um golpe de Estado.
No entanto, o judiciário já deixou muito claro que essa não é uma possibilidade. Eles já adotaram oficialmente essa narrativa fantasiosa como se fosse a verdade e todos os julgamentos estão sendo baseados nela. Diante disso, o único recurso restante é a anistia. Não pela defesa da impunidade daqueles que praticaram algum crime, mas pelo fato de que, entre passar 17 anos na prisão por um crime que não cometeu ou deixar de pagar uma pequena punição por um crime que realmente cometeu, a anistia realmente parece ser a opção mais justa, não acha? Por isso, a manifestação deste último domingo foi mais um marco histórico nessa luta, assim como as próximas que ainda acontecerão. E por mais que a militância use das estratégias mais ridículas e infantis possíveis para tentar minimizar o impacto desses atos, como a publicação de fotos do início do evento para parecer que houve pouca gente, ou as estimativas de público de pesquisadores da USP, que foram amplamente replicadas pela imprensa, a presença do povo nas ruas gera um resultado muito maior do que se imagina. Essas publicações pífias e esses dados manipulados servem apenas para esconder o medo que fica escancarado nos rostos daqueles que sabem que jamais conseguirão reunir um público como esse, daqueles que sabem que, mesmo com bilhões de reais de dinheiro público gastos com publicidade, não conseguem o apoio da população, daqueles que sabem que o seu fim está mais próximo do que nunca. Agora, por falar em hipocrisia, uma das mais fiéis militantes pró-Lula dentro do meio artístico protagonizou uma cena que passou a circular nas redes sociais. Por conta de um problema técnico em um show, Maria Bethânia resolveu esculachar diante de todo o público a equipe que lhe acompanhava, dando uma bela demonstração do tipo de amor que a esquerda tanto prega. Para mim está um horror, só tem chiado no meu ouvido. Não é absolutamente o som que eu estava cantando. Não é. Não é. Quer me desafiar. Ficaram zangados comigo ontem no ensaio, porque eu peguei isso. E acabou. Chama a Caetano para fazer o final do show. Vamos. Eu sinto muito, é uma vergonha no Rio de Janeiro a gente voltar e acontecer isso. Senhor, o maestro está dizendo que vamos fazer as canções e vamos direto para o segmento completo. Pois é, eles humilham os seus colaboradores em público, mas atribuem aos outros a disseminação do ódio. Enfim, a hipocrisia, mais uma vez.